Reverendíssimo Padre Mateus, reverendíssimos diáconos Lúcio e Arildo, caros irmãos, hoje o Senhor vem a nós e se apresenta e se revela como bom pastor, como aquele que quer nos conduzir. Ele vem e nos diz: Ego eimi poine hokalos. Eu sou o bom pastor. Ele se mostra, se revela e mostra nessa alegria pascal em que estamos aquilo que é próprio da nossa fé, essa condução, este amor de Deus que se entrega. E particularmente dentro desse âmbito pascal, depois de termos celebrado o mistério do Senhor, o mistério pascal, é ainda mais evidente, mais pleno, pois abre-nos os olhos a esta revelação do Senhor, pois Ele nos diz que ninguém tira a sua vida, Ele a dá plenamente, Ele a dá por nós, para a nossa salvação. Ele a dá para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos conduzidos aos prados celestes. Ele vem a nós e quer nos conduzir. E por isso, Ele, dentro deste ínterim, Ele em primeiro lugar nos exorta aqueles que são os pastores, os de Israel, e a cada um hoje. E retoma as profecias, pois já no tempo dos profetas, o Senhor anunciava que falsos pastores, aqueles que deveriam apacentar, aqueles que deveriam guiar o povo para Deus, não faziam. Eles, ao contrário, aqueles a quem deveriam exortar, não exortavam, aqueles de quem deveriam cuidar, não cuidavam, mas simplesmente buscavam usufruir. E por isso anunciava por Jeremias, Zacarias e em particular por Ezequiel, dizendo: vós, falsos pastores, vós que acham que são pastores, mas não apacentam, mas ao contrário, não apacentam o povo, mas se auto-apacentam. Hoje o Senhor os chama de mercenários, porque não se importam com as ovelhas, não se importam com aqueles a quem deveriam cuidar, mas Ele diz e anuncia que Ele mesmo, Ele viria e Ele apacentaria o seu povo, Ele guiaria o seu povo. E por isso, logo no início do Evangelho, retoma em primeiro lugar mostrando que é Deus, voltando aquele anúncio feito já de Deus a Moisés: eu sou. E depois cumprindo aquilo a que fala pelos profetas: o bom pastor, sou eu aquele que guia o povo, sou eu aquele que irá conduzir o povo. Mas este pastor, ele quer nos apacentar, e por isso diz: eu apacentarei, eu vou guiar. E Ele hoje nos guia pela sua igreja, nos guia por aqueles a quem chama a ser pastores, a serem sacerdotes, os padres e bispos que devem e nos anunciam, nos guiam. E para apacentar, cada um tem a missão própria daquilo que já era dito pelos profetas. Cada pastor deve procurar a ovelha perdida, reconduzir a desviada, fortalecer a que está doente e vigiar aquelas que estão fortes, para que sejam guiadas verdadeiramente no caminho do Senhor. E esta missão o Senhor a dá a cada um que está à frente do seu povo, a cada pastor, a cada um que guia o seu povo. E estes devem fazê-lo, pois é próprio da sua missão, em primeiro lugar, corrigir. Diz já um santo do século passado que no púlpito o sacerdote deve ser como um leão, exortar, anunciar, ser feroz no anúncio e guiar aqueles a quem são confiados para Deus. Mas ao mesmo tempo, no confessionário, tem a missão de curar, deve ser como um cordeiro,
ter paciência, mansidão, para ajudar aqueles que estão feridos, para ajudar aqueles que estão transviados a retornarem ao redil. Pois muitas ovelhas estão afastadas, e a estas devem ser buscadas e trazidas, anunciar o Evangelho e trazê-las novamente. E por isso, vemos o exercício disso já na primeira leitura. Quando vemos São Pedro anunciar, o contexto da primeira leitura se inicia no capítulo 3 dos Atos, quando São Pedro vai ao templo e na porta formosa encontra um paralítico. Ali, aquele paralítico pede uma esmola, o que era o cotidiano. No entanto, São Pedro, voltado para ele, diz: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, fica curado. E aquele paralítico entra exultante no templo. Todo este contexto faz com que os apóstolos fossem presos e depois retornassem e ali, na frente dos outros, fizessem um inquérito. São Pedro, então, o que é próprio da liturgia de hoje, na primeira leitura, anuncia bravamente, ferozmente a verdade e mostra a nós o exercício desse pastoreio. O exercício desse pastoreio que, em primeiro lugar, cuida, olha, com paciência e mansidão aquele que está necessitado, mas não se exime de corrigir. E por isso anuncia bravamente, mostra os erros a que aqueles cometiam, exorta com veemência e veracidade, e guia, manifesta a verdade para que aqueles que ouviam vissem que Jesus é o bom pastor. O pastor, Pedro, guia ao bom pastor, Cristo. E assim, cumpre aquele mandato que o Senhor fazia a ele, quando se manifesta na sua última aparição, dentro do Evangelho de São João, no mar de Tiberíades, quando, após a pesca, a segunda pesca milagrosa, então Pedro se coloca diante de Jesus e por 3 vezes o Senhor o questiona. E após a manifestação do amor de Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Aqui o Senhor fala a Pedro, por ser o Papa, por ser aquele que deveria ser o chefe de todo o redil, mas também fala a cada um que chama a ser pastor, a exercer o ministério sacerdotal, que devem apacentar. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta a parcela do povo que eu te confio, apacenta aquela parte do rebanho que eu te delego e a conduz a mim. E é próprio, dentro do grego, existe 2 palavras para o pastoreio, uma da qual se deriva o sentido de pastor, poimanon, aonde esse sentido mostra que pastorear, o que é próprio deste pastoreio, é guiar, reger, alimentar, animar, corrigir, exortar e fortalecer. Esse sentido de estar ali, mas quando precisar corrigir, ser veemente, mas por outro lado, em outros momentos, onde a necessidade apresenta, ser aquele que está ao lado, que ouve, que chora junto, que está próximo, que conduz, que ajuda nas feridas, que cura. É isso que o Senhor quer. Ele exorta a cada um dos pastores, mas também não deixa de exortar a nós, ovelhas. Pois o Senhor nos diz, também no Evangelho, elas me conhecem. O Senhor exorta aos pastores, dizendo o que é necessário que eles façam, mas também fala a cada um de nós que devemos conhecê-lo. E conhecer em São João não é meramente saber um conteúdo, como na escola que a gente abre o livro e vê, isso daqui é a matéria de história e isso de geografia. Saber por alto, mas ao contrário. Conhecer é ter uma intimidade, é saber quem é, saber o que é, mais. Ter intimidade, ter uma proximidade,
uma ligação de vida. E por isso exige de nós uma mudança, uma conformidade da nossa vida para com a vida de Deus. Estar no rebanho dele, estar próximo ao pastor. O Senhor nos chama a conhecê-lo, a conhecer verdadeira a nossa fé, estudar a nossa fé e não ficar na superficialidade, conhecer a sua vida por meio dos evangelhos, saber o que a igreja diz, o que anuncia, e ter uma intimidade, ter uma vida de oração, ter uma proximidade com Ele, uma proximidade que gera frutos de conversão, pois devemos nos converter a cada dia. É isso que o Senhor nos pede, é a isso que o Senhor nos chama. E isso vemos na segunda leitura, pois não queremos ser do mundo. Pois quando desconhecemos o Senhor, quando não sabemos o que Ele diz, o que a fé diz, quando ficamos à deriva, dizemos que somos católicos, mas por vezes, e sobre esse assunto, o que a igreja diz? Não sei. Como é que era a vida de Jesus? Não sei, não leio a Bíblia. O que o magistério apresenta? Por vezes estamos assim, apartados, não nos interessamos daquilo que é próprio da nossa vida, e não temos uma vida de oração, porque não conhecemos. Devemos mudar. Nosso Senhor hoje chama também a nós, ovelhas, a conhecê-lo, a ouvir a sua voz que está nas Escrituras e que ecoa pela voz do magistério, pela voz dos pastores, para que possamos verdadeiramente anunciá-lo. Mas ao mesmo tempo não queremos ser como aqueles construtores que o rejeitam, aqueles que sabem muito, mas ficam simplesmente no saber, mas não têm intimidade. Eu conheço, eu leio, eu sou doutor, mas não reza, não tem proximidade, não tem intimidade com Deus. Nosso Senhor não quer nenhum nem outro, nem o desconhecimento, nem somente o conhecimento sem intimidade. Ele quer que verdadeiramente o conheçamos, como nos diz no Evangelho São João. Ele quer que conheçamos, tenhamos conteúdo, mas também intimidade. E assim, deixar que Ele seja o nosso pastor, deixar que Ele seja o bom pastor que nos guia, deixar que Ele seja a pedra angular da nossa vida e conformar a nossa vida a dele. Nestes tempos, nos voltamos também à Virgem Santíssima, ela, a mãe do bom pastor, e também, nestes tempos, invocada como a divina pastora, aquela que guia, que rege, que auxilia e mostra o bom pastor. Em sua figura está ela, com cajado, chapéu, o bom pastor em seus braços e cercada das ovelhas. Que ela, com o seu cajado, nos oriente no caminho que é Cristo, com sua doçura, nos adestre para aprendermos a fazer a vontade dEle, e que ela interceda por nós junto ao bom pastor, e também interceda pelos pastores, por aqueles que são chamados a ser figuras do bom pastor no mundo, a todo sacerdote, a todos os bispos, a todos os padres, para que sejam cada dia mais manifestação de Cristo no mundo e anunciem com veemência e ouçam com doçura. E assim, Cristo se faça conhecido no mundo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.